coisas incríveis que estão a acontecer em muitas partes do mundo. Eu vim com uma pasta que vocês podem olhar, que isto nem parece pasta de pastor, parece uma pasta de guerra. E eu trouxe de propósito. Quantos estão aqui que foram militares ou que andaram na guerra? Andaram, ou pelo menos foram militares há muitos anos. Normalmente um guerreiro ou um militar, quando os veteranos, não é? Quando já estão a sair, eles não gostam de mostrar a sua farda nova, não é? Eles gostam de mostrar as medalhas e a sua farda bem coçada, aquela farda que já está muitas vezes com marcas, que, como a gente diz na tropa, que arranharam muito. E então, esta é a minha pasta que arranhou muito em África. Este é um mapa que eu trouxe, que está com alguns aspectos de ter passado muito mal, porque ele andou comigo durante muitas viagens no meio do mato e em estradas bonitas e boas como as nossas aqui. É por isso que ele está com uma cor assim meia, tem nuances avermelhadas daquela areia vermelha, e eu não vou lavá-lo nem vou limpá-lo, porque cada vez que eu olho para estas minhas nuances está cheia de pensos, porque já se esfolou muito. E alguns vão dizer, mas isto é um mapa que se apresente para mim é como o maior prémio, que é a minha maior alegria daquilo que Deus está a fazer. Porquê é que eu trago o mapa? Aqui vocês têm estas marcas todas. É aquilo que Deus está a fazer connosco, e já faltam aqui muitas. Nesta parte aqui de cima, que é a zona de Cabo Delgado, a zona onde tem havido guerra, nós infelizmente perdemos quase 30 igrejas, porque tiveram que fugir cerca de 500 mil de pessoas. 3 dos nossos líderes de igrejas foram cortados em bocados com uma katana, foram despedaçados. Um dos nossos líderes estava há uma semana desaparecido, e ninguém ia à procura dele, com medo. Então o líder daquela zona andou quase 200 quilómetros, e para andar naquele sítio foram quase 2 dias. E quando chegou lá, reuniu os homens daquele sítio e foram à procura daquele irmão, e encontraram, quando estavam a chegar perto da machamba, que era a horta deles, portanto, eles começaram a ver um odor de morte e encontraram o nosso irmão despedaçado, e eles enterraram-no mesmo ali. Portanto, essa é uma das duras realidades. Mas também tem coisas muito boas. Amém? Vocês gostam de ouvir boas notícias? O Evangelho é boas notícias. Nesta região aqui, que é Nampula, pela graça de Deus, também mesmo neste tempo de pandemia e de crise e de tudo o que você possa imaginar, nasceram mais de 20 igrejas. Pelo menos 5 delas no meio de comunidades muçulmanas. E a Zambésia, que é esta região aqui, só Nampula e Zambésia, tem cerca de quase 12 milhões, tem mais população do que Portugal. Tem cerca de 12 milhões de habitantes. Neste momento a população de Moçambique é cerca de 30 milhões de adultos, e dizem que será cerca de 37 milhões, mas crianças lá é coisa que não falta, porque lá não há muita televisão no mato, então tem que se fazer alguma coisa. Então, pronto, é mais ou menos pela graça de Deus. Deus nos tem abençoado. Nós não temos igrejas com este luxo. Eu vou dizer o seguinte, esta igreja é luxuosa para a África, muito luxuosa. É uma realidade diferente, eu dou graças a Deus. E os irmãos são muito privilegiados. Nós lá, todas as nossas igrejas, nós temos ar-condicionado, mas é condicionado à temperatura ambiente. Então, nossas igrejas normalmente não têm janelas, para evitar que o frio entre, porque nós lá queremos é que passar por causa de muito calor. E então, mas é uma bênção. Nós podemos louvar a Deus com aquilo que temos. Um dia eu fui visitar uma igreja e vi uma bateria que era qualquer coisa de maravilhoso.
Por acaso me roubaram um computador e ficaram algumas dessas minhas memórias, desapareceram. Não foi só um, roubaram pelo menos, foram 2 computadores, o que também é daquelas coisas boas que nós também temos lá. Olha, é as circunstâncias. Então um dia eu cheguei lá numa igreja e tinha uma bateria com 2 latas, os timbalões eram 2 latas de tinta, com uma pele de animal. Eles tinham feito o bombo, eles tinham arranjado maneira de fazer lá com tipo um bidon, eles fizeram o bombo. Os pratos de choque eram duas rodas pedaleiras da bicicleta, portanto aquelas rodas dentadas era o que eles faziam o prato de choque, e tocavam assim, e louvavam a Deus, e batiam palmas e cantam algumas músicas muito bonitas. Tem uma música lá que eu posso cantar em dialeto, que foi a única coisa que eu aprendi, que nós aqui em Portugal cantamos Deus é tão bom, e lá nós cantamos assim, locutorera, aleluia, locutorera, aleluia, locutorera, torera para mim. No final eles usam português. Glória a Deus. É uma... Outras, um dia, vocês todos conhecem o pastor Paulo Cardoso, não conhecem? Pelo menos mais. Ele também tivemos o privilégio de estar lá juntos. Ele foi lá numa conferência que nós tivemos com mais 2 pastores. E ele não viu riqueza como nós, mas olha, viu o nosso povo e louvámos a Deus. E um dos pastores disse, pastor, devia de aprender as línguas locais. E eu disse, como é que eu vou aprender 33 línguas locais? E eu disse, não é possível. Eu não vou nem gastar tempo a aprender as línguas locais. Eu vou procurar arranjar um bom intérprete quando eu for para os macuas, alguém vai interpretar em macua. Quando eu for para os lomos, quando eu for para os xanganos, eles vão ter, cada um vai me ajudar, e o que importa é que o Evangelho de Jesus Cristo chegue a todos os lugares. Tem aldeias, irmãos, que é incrível. Às vezes nós entramos quilómetros e quilómetros para o mato dentro, encontramos aldeias incríveis. Um dia, um dos nossos líderes que me disse, pastor, você tem que ir até lá numa aldeia que era a terra dele, porque lá tem uma grande igreja. E às vezes eu pensei assim, se calhar é a conversa dele. Então nós fizemos um périplo por vários lugares, atravessei um rio com o meu carro a subir uma pedra, sobe em cima de uma pedra, desce em cima da outra, e andámos por meio do mato um dia inteiro, com um carro que eu às vezes dizia, eu devia ter trazido trator, não um carro, mas graças a Deus nós estávamos quase a chegar ao destino, e eu perguntei àquele líder, a igreja fica na estrada ou fica lá no mato? E ele disse, não, pastor, é na estrada. Então quando nós chegámos lá ao local, ou supostamente ao local, ele disse, pastor, é já aqui. Eu disse, é onde? É só entrar aí à direita. E comecei a andar, e meia hora depois, ainda não tínhamos chegado. Eu estava bem zangado, porque eu andava há 2 dias, super cansado, não encontrávamos sítio, e disse, este amigo pregou-me aqui uma boa partida. E quando eu já estava a ficar bem zangado junto com o grupo, eu comecei a ouvir um louvor que vinha do meio do mato, que eu não via ninguém. E eu não sabia se eram pessoas, se eram anjos. Eu vi crianças com 9, 10 anos a louvar a Deus, que eu quase caí de joelhos a chorar e a pedir perdão ao Senhor por estar tão zangado. E estavam ali 180 pessoas, entre crianças e adultos, e todos louvavam a Deus. Se vissem eles lá usam muito as danças. Lá o africano, ele associa a dança ao canto,
e é maravilhoso. Eles cantar sem dança não funciona. E eles descalços, eles batem no chão, quase com mais força que um exército. Quando eles louvam a Deus e batem, eu disse, misericórdia, aquilo levanta pó por todo lado, não vale a pena ir bem vestido, porque você sai dali completamente... Eu já limpei algum pó do meu mapa, mas muitas vezes eu saía de lá quase da cor da terra, porque a maior parte da terra lá é vermelha. Mas é incrível como Deus te está a mover, irmãos. É incrível como Deus te está a mover. Deus nos abriu as portas e, pela graça de Deus, nós iniciámos o ano passado uma escola bíblica que irá terminar portanto, esse curso teológico irá terminar em maio, e eu espero, com a graça de Deus, estar lá, para estarmos nessa graduação, para estarmos com os irmãos, fazermos uma grande festa e celebrarmos e louvarmos ao Senhor. E queremos até maio ter cerca de 100 alunos, preparando-os para a grande obra que Deus nos tem comissionado, que é de ir por todas as aldeias e plantar igrejas em todo o lugar onde o Senhor nos abrir as portas. Há milagres que mexem connosco, irmãos. Um dia, um irmão chegou até nós, ele tinha ido ao seu pastor, ele com a esposa disse, pastor, nós queremos servir ao Senhor, deixe-nos fazer alguma coisa mais na igreja. E ele disse, fica aí sentado, senão tu queres roubar meu lugar, portanto tu não fazes nada, ficas aí sentado, tu queres apanhar o meu lugar, e o pastor aqui sou eu. E eles disseram, bom, se o pastor não nos deixa servir, não nos deixa fazer nada, nós vamos à procura do lugar onde a gente possa servir ao Senhor. Então eles nos conheceram e nos pediram ajuda. Isso ok, mas você deve primeiro tratar com o seu pastor e se você quer mesmo se juntar a nós para servirmos ao Senhor juntos, você deve tratar das coisas com a sua igreja para não criar confusão e uma questão de respeito espiritual e institucional. Então eles lá fizeram e disseram, pastor, igual o que é que a gente faz? Vão começar na vossa casa, servindo ao Senhor. E aqui é mais fácil, mas lá depende das culturas. E naquela região, as pessoas não querem ir à casa das pessoas. Há sítios onde as pessoas não são recebidas dentro de casa. Você não entra em casa. É recebido cá fora, na rua, é uma questão de cultura. Então agora, como começar uma igreja num quintal onde as pessoas não querem ir? E eu disse, irmão, é o que temos, vamos ter que confiar no Senhor. Então eles tinham um alpendre, a esposa, nós é que costumamos rir, a esposa é bem grande, uma senhora mais do que 100 quilos, ele é bem baixinho, ele dá-me assim por baixo do ombro. Então é um casal muito engraçado, mas incrível. Então eles fizeram um alpendre para a altura dele. Eu parti a minha cabeça lá, todas as vezes que eu vou lá, eu parto lá a minha cabeça, porque eu sou, como vocês bem, eu sou assim um pouco baixo, e então isso aconteceu. E eu disse, irmãos, vamos começar aqui neste alpendre. E eles tiveram 6 meses, ele, a esposa, 5 filhos, a louvarem a Deus. Quando eles estavam quase a desistir, eu disse, irmãos, não vamos desistir, nós vamos para a frente, Deus vai abençoar. E de repente, não se sabe como, mas sabemos que é Deus. As pessoas começaram a vir, e começaram a vir, e começaram a vir. E pela graça de Deus, aquele casal é responsável por abrir, já passa de 40 igrejas em 6 anos. Na casa deles, eles derrubaram uma casa que eles tinham lá, uma casa em material local, numa zona do quintal deles, que dava para o lado da estrada, para a frente do terreno deles. Eles derrubaram aquilo tudo e construíram uma igreja com a porta para a estrada, porque assim as pessoas já dizem aqui é uma igreja. E eles deram o seu terreno. E eu encorajei-os para que eles construíssem uma igreja maior. Ele disse, pastor, nós estamos orando ao Senhor para que o Senhor nos dê outro terreno. E a nossa casa e todo este terreno nós vamos consagrar para construir uma grande igreja aqui.
Se me perguntar o que é isso, no meio de uma profunda pobreza, é muito amor pela obra de Deus. O que é que vocês acham? Amém? Mas naquele lugar aconteceram coisas incríveis. Naquele quintal, um dia um chefe muçulmano, um chefe, lá chama-se um sheikh, um califa, pronto, um sheikh, ele foi tratar de alguma coisa com o nosso irmão, que agora é pastor, e tinha que tratar alguma coisa com ele lá em casa. E chegou lá, ele tinha cadeiras lá no quintal e tinha uma Bíblia em cima de uma cadeira, e aquele homem sentou-se na cadeira ao lado, olhou para o livro, abriu e começou a ler. Deus faz coisas que a gente nem imagina como é que Deus faz. Então ele começou a ler, e ele leu acerca do amor de Deus, e perguntou ao nosso irmão, disse, que livro é este? E ele disse, é uma Bíblia. Ele disse, mas eu sou um líder muçulmano, e eu conheço o Alcorão, e o Alcorão nunca falou acerca de um Deus de amor. Nós conhecemos o Alcorão como um Deus que está pronto para castigar, para punir os maus. E ali Deus começou a trabalhar com aquele homem, ele foi salvo ali. Ele foi cheio de Deus. Ele voltou para a comunidade e levou toda a comunidade dele a Jesus. E depois foi a outra comunidade e levou a Jesus. E foi a outra comunidade e levou a Jesus. E já vão pelo menos 5 comunidades muçulmanas que se converteram a Jesus. Isso é qualquer coisa de extraordinário. Aleluia! É qualquer coisa de extraordinário. Isto faz-me lembrar, há muitos anos atrás, eu não sei como foi a história da igreja aqui na Figueira, mas eu não sou assim muito, eu sou jovem já com alguns anos, já me faltam alguns cabelos, mas ao vosso pastor que é mais novo do que eu também lhe falta, portanto eu posso me sentir jovem, não tem problema. Amém? E está ali um irmão, parece que é mais jovem, mas também não tem cabelo. Portanto, mas a gente somos aqui uma juventude que é uma bênção, mas já lá vão há alguns anos, mais de 50 anos no Senhor, e eu lembro-me de ouvir muitas histórias, muitos testemunhos de irmãos, por exemplo, polícias, que se tinham convertido e foram deslocados para uma região, para um local no interior, e eles chegavam lá, ou a esposa começava a falar de Jesus, em zonas difíceis, que vocês sabem como era antigamente, o catolicismo era bem duro, era difícil a entrar com o Evangelho. E como o Evangelho se espalhou por todo lugar. Sabe porquê? Porque havia amor no coração, havia paixão pela obra. Havia alguma coisa que o Espírito Santo estava a fervilhar no coração de cada um, para que cada um levasse o Evangelho. Não importa, é por isso é que eu me deliciei ao ouvir que igreja não é só nós estamos aqui. Igreja é no lugar onde nós estamos. E no lugar para onde nós vamos, nós podemos levar Jesus. No lugar onde nós estamos, é como alguém que usa um bom perfume. No lugar onde ele for, aquele perfume vai ambientar a todo o lugar onde ele estiver. Quando uma pessoa está cheia de Deus e cheia do amor de Deus, para o lugar onde for, não importa se tem igreja ou não, ele vai levar Jesus. E eu tenho algumas bênçãos. Por isso eu vou usar aqui a minha pasta de guerra, que tem algumas bênçãos que nós usamos lá em África. E estas bênçãos que nós usamos lá em África são pequenos aparelhos. Isto é uma Bíblia. Vocês sabiam que não existe só Bíblia em papel? Agora até usa no telefone. E algumas pessoas ficam muito zangadas dos irmãos virem ou que os jovens venham à igreja porque acho que estão mais no Facebook ou nas redes sociais. Mas se eles estão mais no Facebook e nas redes sociais é porque alguma coisa o pastor precisa fazer ou alguém tem que fazer. Porque quando alguém tem mesmo o coração no Senhor, não vai para o Facebook nem vai para as redes sociais. Amém? Por exemplo, ter a Bíblia no telefone, ou seja, em que tipo de aparelho for, esse não é o problema. Porque quando nós estamos com o nosso coração em Jesus e quando Jesus é a pessoa mais importante, nós não trocamos Jesus nem a sua palavra por outra coisa. Aleluia! Então, estes aparelhozinhos aqui, que são carregados com um carregador, nós usamos, até já temos em algumas línguas
africanas para poder lá no mato. E já têm aparelhos, painéis solares com que eles podem carregar ou usam uma bateria, eles reinventam-se para conseguir carregar os telefones. Posso dizer que telefone é coisa que existe em abundância em África. Pode não haver pão para comer, mas tem que haver 10 meticais para ir comprar crédito para se poder telefonar, porque comunicar é alguma coisa muito importante. Então, usando isso, nós temos estes aparelhos que têm a Bíblia em português e em inglês. Então, o irmão na China é um português que está na China e é ele que nos dá estes aparelhos e que me enviou 30 para eu distribuir. E eu trouxe alguns para abençoar aqui. E você pode levar até um vizinho, talvez alguém que não sabe ler, ou alguém que está um pouco lá mais isolado. Até uma das formas você pode evangelizar. Então eu vou deixar, eu que trouxe 20, acho que é 24 que eu trouxe. E eu vou deixar com vocês aqui. Pode ser? Com aqui e alguns para as Caldas. Então, nesta pasta eles estão aqui. E eu vou deixar com vocês, depois o pastor irá ver como irá distribuir pelos irmãos e aqueles que desejarem para poderem também ser abençoados e ser bênção. Nós também recebemos lá em África uma bênção de um curso bíblico que também está em aparelho, ao qual nós podemos treinar líderes para pequenos grupos e para a abertura de novas igrejas da África do Sul. Nós recebemos essas bênçãos. Então nós louvamos a Deus porque o Senhor tem aberto portas para nós e vai continuar a abrir, porque o reino de Deus vai continuar a avançar. Amém? Glória a Deus. Eu hoje gostaria de partilhar, não vou dizer que vou pregar, partilhar com os irmãos acerca de alguma coisa que para mim mexe com o meu coração. E isso está em Gênesis capítulo 17, verso 1 e 2. Deus apareceu a Abraão e disse a Abraão: Abraão, eu tenho-te chamado para tu seres perfeito. Certo? É isso que está escrito? Deus disse a Abraão: anda em minha presença e sê perfeito. E isto normalmente depende das interpretações que cada um faz. Alguns acham que nós, para sermos perfeitos, nós temos que ser muito certinhos, nós não podemos falhar, não podemos pecar. Todos estão aqui, sabem o que isso é, não sabem? Os irmãos aqui não pecam, pois não? Andar na presença de Deus e ser perfeito é não pecar. Até porque Jesus está a voltar dentro de algum tempo e aqueles que não andarem em pecado, eles não vão para o céu. Então como é que nós vamos resolver a situação daquele versículo que diz assim: nós pecamos por pensamentos, por palavras, por atitudes, por obras. Então quem é que se vai poder salvar? Quem é que é perfeito? A Bíblia diz: não há um justo, nenhum sequer. Abraão, um homem segundo o coração de Deus, o pai da fé, Deus diz assim: Abraão, anda em minha presença e sê perfeito. Que idade tinha Abraão? 99 anos. Com que idade nasceu Isaac? Que idade tinha Abraão quando nasceu Isaac? Sabem? Com 100 anos. Agora você vira a página, mais umas páginas à frente, e no capítulo 20, nós vemos como Abraão andou na presença de Deus e foi perfeito. Sabem o que é que diz o capítulo 20? Assim no cabeçalho aqui na minha Bíblia, diz que Abraão nega que Sara é a sua. E como? Como é que alguém perfeito nega que a sua esposa, e estamos a falar no espaço de 1 ano, como é que alguém alcança a promessa de Deus cometendo um erro destes?
Isto me ensina que se não fosse a graça e a misericórdia e o favor de Deus, nenhuma única alma se salvaria. Nós somos o que somos não por aquilo que nós valemos, nem por aquilo que fazemos, mas por causa daquilo que Cristo fez em nós. Nós somos aquilo que nós somos hoje. E quando nós baseamos a nossa caminhada, ou o nosso entendimento da nossa caminhada com Cristo, que nós vamos ser santos por causa de nós não fazemos isto, não fazemos aquilo, outra coisa, nós nos tornamos verdadeiros legalistas. Eu tenho na minha família alguém que ele acredita que a salvação é alguma coisa que é difícil de manter. Enquanto é difícil viver nesta terra. Esta terra é quase como um tempo de provação. Para ele é assim. A Bíblia diz que nós andando na carne não devemos militar segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim são poderosas em Deus para destruir toda a altivez e todo o pensamento que se levanta contra a vontade de Deus. A maior definição, ou melhor, um exemplo que há muitos anos eu ouvi e que isso me ajuda muito a entender a graça de Deus, foi o seguinte: há muitos anos atrás, quando não havia carros como hoje, carros com motorização, nós tínhamos carros de tração animal, certo? E um dia uma senhora ia na estrada com um molho de lenha à cabeça, bastante carregada, e passou um senhor com um carro de tração animal e disse à senhora: a senhora vai para onde? Ela lhe disse o local: olha, eu vou passar lá, quer boleia? Agradecia muito. Então ele disse: olha, quer ajuda para subir? Não, eu consigo subir para o carro. Então ela sobe para o carro e vai em cima do carro com molho à cabeça. E o senhor continuou e a certa altura olhou para trás para ver se estava tudo bem e vê a senhora com molho à cabeça e diz: minha senhora, porquê que a senhora vai com molho na cabeça? Ela diz: já basta o senhor me dar a boleia a mim, quanto mais ao molho. E há pessoas que estão em Cristo, eles foram lavados no sangue de Jesus, eles foram limpos do pecado, mas eles continuam a ser atormentados por uma memória que não conseguiram deitar. Jesus disse: lançai os vossos fardos, vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. A Bíblia diz que Deus apaga. Eu não sei o que é que vocês entendem acerca do que é apagar. Apagar é tornar limpo e não existe mais aquilo. A Bíblia diz que Deus apaga de nós as nossas iniquidades. Quer dizer que não há hipótese de haver lembrança. Isso numa linguagem agora mais, que eu não entendo muito, não é que eu saiba muito, uma linguagem mais agora de informática. Fazer um reset é fazer o quê? É uma limpeza. E o que Deus, o sangue de Jesus, aquilo que faz na nossa vida, é uma limpeza. Ele diz que Ele não se lembra mais. Um dia todos nós que estivermos diante de Deus, Deus nos vai prestar contas por tudo aquilo que fizermos. Eu quero dizer o seguinte, escutem com atenção. Ai de nós, se tivermos que prestar contas pelos nossos pecados. Sabe porquê? Porque aqueles que tiverem que prestar contas são aqueles que vão ter que comparecer diante do tribunal de Deus com pecado lá escrito. Porque aqueles que forem lavados do seu pecado, o pecado já lá não está. E alguém pode dizer: oh, maravilha, isso então dá-me um livre trânsito para eu pecar, um salvo-conduto para eu pecar. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte.
Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso também sei. Aquele que semeia na carne, colherá a corrupção. Quem vai ter que comparecer diante do tribunal de Deus e será julgado pelos seus pecados? Aqueles que tiverem os seus pecados escritos lá no livro. Aqueles que não tiverem a cédula que não estiver limpa. Aquela que estiver lá manchada. É como o registro criminal. Quando alguém vai tirar o registro criminal e tiver alguma coisa lá, aparece em qualquer sítio. Você pode estar em Moçambique, vai na embaixada de Moçambique e pede, olha, eu queria o meu registro criminal. Lá em Moçambique, lá vai aparecer aquilo que fez em Portugal. Alô? Quando chegarmos ao céu, aqueles que viverem em pecado e aqueles que continuarem a viver no pecado, eles vão ter que comparecer perante o tribunal de Deus porque esse pecado não foi limpo. Agora, o que é que isso tem a ver com Abraão? Eu quero dizer o seguinte, Deus pega em pessoas imperfeitas, pessoas que fazem coisas como Abraão fez. E ele não deixa de cumprir o seu propósito, porque o propósito dele nunca deixará de ser cumprido. O que eu entendo aqui acerca de andar em minha presença e ser perfeito é obedece-me. Obedece-me. Um pai, quando tem um filho ou uma filha, a qual ama, ele é capaz de lhe perdoar até os seus erros, é ou não é verdade? Quando aquele filho, quando nós vemos que os nossos filhos, eles têm o cuidado, eles se esmeram em ouvir os conselhos do pai ou da mãe, eles se esforçam para fazer o seu melhor, o pai vai estar sempre a apontar-lhe os seus defeitos, a dizer que ele não presta, que ele não é bom, ou ele não é tolerante, mesmo perante os seus defeitos. Eu tenho um filho maravilhoso, ainda tem este defeito ou aquele, mas eu vou ajudá-lo. É assim que Deus, nosso Pai, vós sendo maus pais, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai do céu vos dará o Espírito Santo e com ele todas as coisas. Chegai-vos a ele com uma boa consciência, sabendo que alcançamos dele misericórdia. Então, se nós estamos à espera de ser perfeitos para podermos servir ao Senhor, olha, eu devia ser das pessoas que menos, se calhar, eu iria ter hipótese. Mas eu louvo a Deus porque a Bíblia foi inspirada por Deus, mandada a escrever por Deus e não por alguns homens. Alguns homens, normalmente eles gostam de mostrar a fachada bonita, cor-de-rosa. Não, o pastor não pode dizer à igreja que está doente. Isso é fraqueza, é falta de fé. Falta de fé é não fazer nada no meio da doença. Pedir ajuda é ter humildade. É dizer aos irmãos, nós somos uma família, eu também preciso de si, porque quando você precisar, eu também vou orar por si. Agora é a altura de nós nos ajudarmos uns aos outros. Pastor, quando está doente também precisa de oração. Porque neste mundo todos teremos aflições e todos precisamos ter bom ânimo. E eu nem vou perguntar ao vosso pastor, porque ele é um homem forte, se alguma vez se sentiu desanimado. Um dia eu ouvi uma pregação de um americano numa grande conferência e aquela pregação, em vez de me levantar, tirou-me ao chão. Porque eu, ao ouvir aquele homem, disse-me assim, de há uns anos para cá eu nunca me levantei uma vez da cama e me senti deprimido ou me senti em aflição. Eu disse, misericórdia, este homem tem uma fé que eu nunca lá vou conseguir chegar. Porque eu não sei se vocês acordam todos os dias com uma grande força, com uma grande energia, sem dores. Eu vou lhe dizer o seguinte, eu levanto-me mais dias com dores do que sem dores.
minha profissão, o meu trabalho, eu também sou pastor, mas eu trabalho com as minhas próprias mãos. E muitas vezes o trabalho é duro, é pesado, e às vezes quando eu me levanto aquilo, se alguém me perguntar, o que é que lhe dói, pastor? Dói-me o corpo todo, o resto está tudo bem. E o que é que nós fazemos? Olha, no meu caso, eu levanto-me, mexo-me um bocado, 10 minutos depois eu estou pronto para uma nova etapa. Pastor, eu sofri uma desilusão, não vou poder continuar. A irmã cantava, olha, quando tudo está mal, o que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer quando tudo está mal? Jesus um dia ensinou acerca de um pai que tinha 2 filhos. E disse a um, olha, vai fazer isto. E ele disse, eu vou, mas não foi. E depois disse ao outro, vai lá fazer. Ele disse, não vou. Ele disse, eu imagino, não vais porquê? Pois não acordei bem disposto. Mas o pai disse, misericórdia, agora o que é que eu faço? Um diz que vai, mas não fez nada. Agora o outro diz que não vai. Como é que a obra vai ser feita? Mas aquele que disse que não ia porque estava chateado, caiu nele e foi. Quem é que agradou o pai? Às vezes há pessoas que estão à espera de tanto de agradar ao Senhor, de mostrar que são perfeitos, que fazem sim, amém, aleluia. Irmão, pastor, pode contar comigo. Posso contar consigo para quê? E há outros que eles até resmungam, ficam chateados. Como o Pedro. Você conhece alguém mais resmungão do que o Pedro? Olha, junto ao Pedro, junto um Paulo Santos, que não são muito melhores. Pedro é pedra, duro que nem um calhau. E algumas vezes Deus tem falado comigo e disse, tu ainda precisas de umas boas martadas, Paulo, para eu conseguir partir esse ego, essa tua maneira dura. E às vezes Deus tem formas tão incríveis de nos ensinar. Eu sempre trabalhei nos limites. Eu gostei de puxar os limites em tudo. Até trabalhar 24 horas, estou 24. E quando estava em Moçambique, toda a gente me dizia, olha, você já não tem idade para isso, você para. Dizia nada, eu quando chegava ao céu eu descanso. Então fazia grandes viagens, fiz Maputo até ao norte, são 3.000 quilómetros, eu fiz aquilo seguido. E quando eu parei, fui dormir, porque já nem me aguentava de pé. Outro dia levantei-me, fui com um amigo, eu estava na casa de um amigo, quando me levantei, comecei a ver tudo a andar de roda, e comecei a ver, vou ter que me sentar, vou ter que ir dormir, descansar, porque eu estou a desmanhar. E eu dizia ao meu corpo, tu tens de aguentar. E começou a acontecer comigo como alguém que tem um interruptor, sabe, um disjuntor, quem conhece um pouco de eletricidade sabe, quando a carga é demais o disjuntor, dispara. E várias vezes eu me esqueci da estrada. Eu ia no caminho e eu obrigar o meu cérebro a ficar acordado, os olhos abertos. E eu tinha flashes que me esquecia. E eu comecei a pensar, se eu quiser continuar a estar cá nesta terra, eu vou ter que mudar. Porque eu pensava, o perfeito e o bom sou eu. Se eu não fizer tudo, a igreja não cresce. Meus irmãos, eu vim para Portugal e um pastor abriu 20 igrejas. E eu não estava lá. A obra do Senhor, meus irmãos, Deus usa cada um de nós, não é por nós sermos perfeitos. Se cada um de nós fizer a nossa parte, se cada um de nós servir ao Senhor, se cada um de nós fizer um pouco de nós mesmos e todos juntos, Deus vai usar a cada um, mesmo com aquele pouco que alguém pode dizer que não vale muito. Eu costumo dizer às vezes, os irmãos mais velhos, tem uma irmã que, eu conheço esta irmã já há muitos anos atrás, e ela nunca aceitou que eu lhe dissesse que ela era mais velha. Ela disse que era jovem há mais tempo. Sempre puxou a minha orelha. Ei, cuidado, pastor, não sou velha, sou jovem há mais tempo. Respeitinho, e eu acho muito bem. Agora, os irmãos mesmo mais velhos não podem correr, mas podem orar. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Os jovens podem correr e eles não se cansarão. Mas é aqueles que esperam no Senhor.
E se todos nós esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor, mesmo com as nossas imperfeições, mas formos obedientes ao Senhor. O pastor estava a falar quando nós devemos telefonar, não é? E quando o Espírito Santo começa a falar para alguém para orar, a sua oração pode parecer, a sua cabeça pode dizer, mas vai orar porquê? Alguém precisa de oração. Alguém que precisa de uma palavra de conselho. Às vezes até o pastor. Às vezes há palavras que caem tão bem, animam tão bem. E é isso que é a igreja do Senhor. Amém? Todos juntos vamos. Deus não precisa de pessoas perfeitas. Porque se fosse na nossa perfeição, ninguém se safava. Se Deus, sabe, Deus podia fazer tudo sozinho. Sabe porquê é que Deus não faz? E eu termino aqui. Sabe porquê é que Deus não faz tudo sozinho? Deus até podia pôr pedras a pregar. Porque no plano dele não está feito assim. No plano dele, você e eu cabemos. No plano de Deus está lá que você, neste tempo, Deus quer usar. Sabe quando é que Deus vai trocar você por outra pessoa? É quando você desistir. Deus nunca desiste de si nem de mim. Deus não está à espera que você fique primeiro todo perfeito para depois fazer alguma coisa. Deus está à espera que você faça, mesmo com as suas imperfeições, porque o Deus perfeito em si é capaz de fazer coisas, e em mim é capaz de fazer coisas que aqueles que se acham perfeitinhos dizem, como é que ele conseguiu fazer? Porque não depende de nós, depende dele. A nossa santidade não depende de nós, depende dele. Depende de quando nós deixamos e quando nós nos humilhamos diante dele e deixamos que ele seja Senhor em cada um de nós. Abraão foi chamado o pai da fé e também teve dúvidas. Mas quando Deus o mandou sair da sua terra para o local onde ele devia ir, ele foi. Não foi jejuar. Sabe, eu não vejo nenhuma passagem de Abraão a jejuar quando Deus lhe diz assim, dá-me o teu filho, o teu único filho. Não vejo Abraão a chorar, a dizer, Senhor, como? Ele obedeceu. Ouça uma coisa, isso é quase um carrasco, é quase alguém que não tem coração, pegar no filho. Deus, como? Pega no seu filho e vai ao monte e diz, eu vou adorar. Vai adorar como? Vai matar o filho. Mas ele ia obedecer a Deus. Às vezes, Deus pode mandar você até fazer coisas. Se você for obediente ao Senhor, pode não entender. Mas Deus também não nos diz tudo. E sabe porquê é que Ele não nos diz tudo? Porque a maior parte das vezes nós desistíamos. Se nós soubéssemos o fim das coisas e por aquilo que íamos passar, nós desistíamos. Deus nos manda ser obedientes. E ser obediente ao Senhor não quer dizer que tudo vai andar bem, que nunca vamos ter falhas, que tudo vai ser um mar de rosas. O apóstolo Paulo, ele mostrou isso na sua caminhada. Passou por muita tribulação. Mas Deus... E ouça, o apóstolo Paulo não acabou numa mansão de luxo, não teve um carro de luxo, não tinha avião, não tinha nada. Mas houve uma coisa que ele deixou, uma riqueza incrível. Um testemunho do qual nós podemos seguir o exemplo. O apóstolo Paulo mostrou como alguém tem amor, paixão e obediência ao Senhor. Está completamente comprometido com o Senhor. E quando nós estamos comprometidos com o Senhor e dizemos sim, Senhor, apesar dos meus defeitos, apesar das minhas misérias, usa, Senhor. E termino com o exemplo de uma mulher que a maior parte dos que estão aqui, mais antigos, têm mais tempo, se calhar já leram acerca de Katharina Kuhlman. Katharina Kuhlman, toda a gente conhece, a mulher que encheu os estádios, milagres aconteceram. Esta mulher passou por um problema terrível quando era jovem. Ela começou a pregar aos 14, creio que foi aos 14 anos. Ela conheceu um evangelista que era casado. E ele ou ela se seduziram um ao outro.
ele se divorciou. Ela casou com aquele evangelista. Poucos anos depois estavam separados. Nunca mais ninguém lhe deu um púlpito para pregar. Ela foi aos pés do Senhor e disse: Senhor, eu estou uma miséria, pequei contra ti, fiz o que parecia mal aos teus olhos, sou como lixo, como nada, mas Senhor, eis-me aqui, pega no nada que eu sou, que toda a gente rejeita, e se ainda queres usar, faz a tua vontade. E foi depois de que ela se humilhou diante de Deus, que Deus começou a usá-la como a mulher que mudou a América com o poder de Deus. Na Coreia, ontem eu ouvi um testemunho. Na Coreia, diz que quando uma igreja pega fogo ou acontece uma desgraça na igreja, é porque há pecado naquela igreja e há maldição naquela igreja. Então uma igreja grande pegou fogo. Pegou fogo não é do Espírito Santo. Incendiou e a igreja ficou toda queimada. Toda a gente apontou o dedo ao pastor. A comunidade toda disse: essa igreja deve ter feito algum pecado para isso lhe acontecer. Aquele pastor foi aos líderes e a igreja toda disse: irmãos, não temos igreja, vamos nos juntar todos e vamos nos ajoelhar na praça da cidade. Vamos pedir perdão ao Senhor. Vamos clamar por misericórdia ao Senhor. E vamos pedir a Deus que nos ajude no meio desta desgraça. E diz que as pessoas vinham à janela a ver aquela gente toda, porque diz que era uma igreja grande, a verem a orar de joelhos na praça, e começaram-se a chegar de todo lado. E o Espírito Santo começou-se a mover, e toda a comunidade se juntou. Aqueles que não eram cristãos e que não pertenciam àquela igreja, ajudaram aquela igreja a construir uma das maiores igrejas na Coreia. Porque é Deus que faz. Se você está aí embaixo, se você se sente lá embaixo, porque o peso às vezes é algumas coisas que vêm à sua memória e que o diabo sabe usar muito bem isso, para dizer que você nunca mais vai ser usado por Deus, que você não é nada, que Deus não vai usar porque você cometeu erros. Você erga a sua cabeça. Ou então dobra o seu joelho e vá diante do Senhor e diz assim: Senhor, estou aqui com todas as minhas misérias, com tudo aquilo que eu sou, mas eu deposito aos teus pés para que a tua vontade seja feita. E Deus, aquele que se humilha, Deus o exaltará. Deus o exaltará. Aquele que me buscar, eu nunca, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Nunca eu vou lançar fora. Este é o Deus gracioso que nós temos. É o Deus de amor a quem nós servimos. Não deixe que o diabo deite abaixo e o ponha para baixo e dizer: você não vai ser nada. Porque Deus é maior. E Deus, quando o chamou, ouça, já sabia que você ia errar. Deus, quando chamou Pedro, já sabia que ele ia se afundar na água ou ia começar a afundar se Jesus estendeu a mão. Já sabia que ele ia negá-lo. Já sabia que ele era resmungão, que ele era refilão, que ele às vezes era destrambelhado a falar. E foi esse que o Espírito Santo... Quando ele ia passar e a sombra passava, o Espírito Santo estava ali e curava os enfermos. Não era por causa de Pedro, era por causa do Espírito Santo que estava lá. E quando nós honrarmos a Deus, eu honro aqueles que me honram. Eu honro. Quando nós honramos e damos a honra e a glória para o Senhor, Ele é glorificado e Ele se move e nós ficamos todos felizes. Amém? Eu vou terminar aqui. Que Deus ricamente vos abençoe.